gente. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, Alessandra. Bom dia, Alessandra. Bom dia. Graças a Deus a gente está aqui novamente, todos juntos. Vou começar a direção do culto. Hoje sou eu que tenho esse privilégio de estar dirigindo. Vamos começar com uma oração, agradecer a Deus e pedir para o Senhor estar nos abençoando e nos dirigindo, né, com essa manhã virtual aqui. Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, te louvamos nessa manhã, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós durante esses dias em que nós estamos em casa, estamos sem a chance de estarmos indo para a igreja, indo pessoalmente para os lugares, mas nós te louvamos e te glorificamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, mesmo assim, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, Pai. Nos abençoa nessa manhã em tudo que nós fizermos, falarmos, e continua nos dirigindo e nos ensinando, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer uma pequena leitura aqui de um texto, o Salmo 34. Esse é um salmo que, assim, teve um dia que... Alguns dias em que eu estava lendo a Bíblia, eu estava ouvindo algumas pregações, e esse salmo, ele alegrou muito meu coração, assim, falou muito comigo, né? E eu queria ler alguns versículos só desse salmo, antes da gente estar cantando os louvores, né? Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. E, assim, nós estamos passando momentos, assim, dias, né, em que todos nós, cristãos ou não, nós temos vivido muitos temores, né? Muitas angústias, ansiedades, dúvidas, né? E esses momentos em que eu busquei mais a Deus, que eu estava ouvindo pregações, ouvindo pessoas que estavam falando exatamente da palavra de Deus, né? Pregando a palavra de Deus, foram os momentos em que eu ouvi que eu clamei ao Senhor e Ele tirou os meus temores, né? Então, que a gente possa agora cantar com alegria realmente, como esse texto fala, né? Todos juntos, né? Todos a uma, todos juntos lhe exaltemos o nome. Porque quando nós exaltamos a Deus, conforme aquilo que está na palavra dele, né? Nós acreditamos ou vivemos aquilo que ele diz que nós somos, ou aquilo que é verdade, ele tira o nosso temor, ele nos dá alegria. Então, que a gente cante esses louvores que a gente vai estar cantando agora, trazendo a alegria de Deus, a alegria da salvação para o nosso coração. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração.
língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, assim como estás. Vem, assim como estás. Vem.
esse mundo vai passar, mas a verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Esse mundo vai passar, mas a verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Nós vamos estar passando agora para o outro momento, né? Terminar agora o momento do louvor. Essa música é uma música que me acompanhou muito também durante essa pandemia. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Quando a gente está passando por esses momentos complicados, difíceis, né? Essa música, ela falou muito ao meu coração, assim. Então, eu quis compartilhar com as pessoas, né? Com a igreja. Então, vamos estar agradecendo, entregando na mão de Deus agora esse tempo, né? Obrigada, Senhor, porque a gente pode estar louvando o Teu nome, pode estar ouvindo a Tua palavra e vendo como o Senhor cuida de nós, o Senhor é tudo que nós precisamos mesmo nos momentos difíceis, Pai.
Em nome de Jesus, Senhor, te louvo, te agradeço e entrego nas tuas mãos esse tempo que nós tivemos, Senhor, em nome... Amém, Pai. Amém, queridos. Um bom dia a todos vocês. Que Deus possa realmente estar falando ao coração de cada um nessa manhã, assim como Ele já começou a falar com a gente através do louvor, né? Eu não sei quantas vezes eu já ouvi o hino Ao Único que é Digno, mas eu fico pensando que a gente tem que aprender um pouco mais sobre isso a cada dia, né? Nós acabamos nos achando dignos de receber algum louvor, às vezes achamos dignos de receber alguma glória, mas só Ele é digno. E se Deus estiver fazendo a obra dele aqui nesse momento dessa mensagem, vai ser um momento muito especial. Que o teu coração possa estar aberto, que a tua mente possa estar disponível para ser moldada por Deus e que seja realmente um período muito precioso no seu domingo. Eu gostaria de ler com você um texto que está em Ruth, capítulo 2. Vamos começar pelo versículo 8. Deixa eu redimensionar para eu conseguir ler direitinho. Isso. Versículo 8. Vamos lá. Ali diz assim: Então disse Boaz a Ruth: Ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegares e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sedes, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então, ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e disse: Bem me contaram tudo o que fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixastes a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma de tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: Achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as, para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Um efa de cevada dá aproximadamente 25 quilos. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se. Tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: Onde colhestes hoje? Onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sogra tudo onde havia trabalhado e disse: O nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Aqui vale uma explicação que Boaz era parente de Elimeleque, né? E ele estava honrando os parentes. Elimeleque tinha morrido, os filhos de Elimeleque tinham morrido. Disse-lhe mais Noemi: Esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores.
Continuou Rute a moabita. Também ainda me disse, com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora Rute, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim, passou ela à companhia das servas de Boaz, para colher, até que a cega da cevada e do trigo acabou, e ficou com a sua nora. Esse texto ele é de uma simplicidade tão grande que parece que a gente não vai conseguir tirar lições daqui. O que nós poderíamos aprender da conversa de um fazendeiro com uma jovem viúva que recolhia os restos da plantação para tentar sobreviver? Na verdade, existem muitas lições, né? Nós poderíamos tirar lições no sentido social. Mas no sentido bíblico, existem ideias, ensinamentos aqui que nós nem podemos imaginar o quanto eles são especiais. Principalmente nesse momento histórico que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia. A história do livro de Rute conta sobre uma crise muito grande, de aproximadamente 10 anos, onde houve fome na região de Belém de Judá. E, aparentemente, como foi o caso de Noemi, sogra de Rute, algumas famílias saíram de Belém, saíram de Israel e foram para os povos vizinhos em busca de alimento, em busca de sustento para suas famílias. E outras famílias, como foi o caso de Boaz, permaneceram naquele lugar, lutando contra a crise que havia se estabelecido no país. Mas depois que passaram esses 10 anos, apareceu uma notícia muito boa. Havia alimento em Belém. Belém, como nós já falamos, significa casa do pão. O pão tinha voltado e algumas famílias começaram a retornar para o seu país. Não é possível saber quanto tempo demorou entre o primeiro sinal de fartura e o retorno de Rute e Noemi para Belém. Mas se a gente pensar que o cultivo da cevada demora uns 2 meses, e aí já se pode colher, e que o cultivo do trigo demora uns 4 meses, e aí você já pode colher, é possível que depois de uns 4, 8 meses, na segunda colheita do trigo, elas tenham tido a oportunidade de voltar para sua cidade natal. Na verdade, cidade natal de Noemi, né? Rute, ela era uma moabita. Mas, de qualquer maneira, uma coisa que é importante aqui é que tanto Boaz quanto Rute estavam vivendo aquela crise. Eu imagino que 10 anos de fome devam ter afetado os negócios de Boaz. Ele deve ter tido que se reinventar como agricultor. E, ao mesmo tempo, eu acredito que é possível que, ao vencer os primeiros anos de crise, ele conseguiu enriquecer com as suas poucas plantações, ou pelo menos com o pouco resultado que ele tinha do campo. Rute, por outro lado, estava experimentando um tempo terrível. A crise pegou ela de cheio, né? Por conta da fome, a família de Noemi mudou para Moabe, Elimeleque acabou morrendo em Moabe, e ela se casou com um dos filhos de Noemi. E esse filho acaba falecendo, junto com o cunhado de Rute. Então, os 3 homens da casa morrem, e Rute, Noemi e Orfa acabam ficando sozinhas, acabam ficando viúvas, né? E Rute, para não desamparar a sua sogra, uma mulher de um coração muito bondoso, muito amigável, na verdade as duas eram assim, decidiu sair de Moabe e acompanhá-la até o Israel, né? Na tribo de Judá, na cidade de Belém. Mas isso, na verdade, agravava muito o sofrimento e a dificuldade que Rute estava vivendo. A decisão dela era bonita. Foi algo assim que nós louvamos e elogiamos até o dia de hoje. Uma estrangeira, viajar para um país onde não se gosta de estrangeiros, ficar longe do seu país, dos seus pais, é uma coisa muito bonita. Mas isso fazia com que Rute se tornasse viúva de uma maneira mais permanente. Como ela ia casar no meio daquele povo? Sem influência dos pais dela, como seria a vida dela?
ela teria 3 opções que eram muito comuns e muito tristes naquela época para quem não tinha filhos nem marido. A primeira opção era se prostituir. A segunda opção era mendigar. E a terceira opção era trabalhar como respigadeira nas plantações da região. Tinha uma lei que chamava Lei da Respiga, que quando os agricultores colhiam as suas colheitas, quando os segadores passavam pelo campo, eles não podiam voltar atrás e colher uma segunda vez. O que sobrasse deveria ficar para as viúvas, para os pobres, para os estrangeiros e para os órfãos. Se depois você quiser dar uma olhadinha, está em Levítico 19, de 9 a 10 e Deuteronômio 24, 19. Essa era uma forma de prover as pessoas. Mas, querido, não se iluda. Nem sempre era um trabalho fácil. Na verdade, nem de perto era um trabalho fácil. Nós lemos, por exemplo, que Ruth trabalhava pesado, desde manhã até a tarde, fazendo uma pausinha ali para comer alguma coisa, para se esconder do período mais quente do sol. E provavelmente, apesar dos segadores não voltarem lá para colher a segunda vez, era certo que eles colhiam bem colhido, para não ter perda na plantação, né? Ter o máximo de aproveitamento. Então, sobrava muito pouco. Tão pouco que Boaz chega a falar para os segadores que deixem cair um pouco de espigas para que Ruth pudesse colher. E Ruth, nesse caso, ela tinha triplo ou quádruplo direito de recolher o que caísse. Primeiro porque ela era pobre, depois porque ela era viúva, depois porque ela era estrangeira. E se a gente for um pouco carinhoso com Ruth, a gente vai ver que ela também tinha deixado os pais dela para trás e tinha se tornado, em algum aspecto, órfã. Esses eram 3 ou 4 títulos que ninguém almejava ter em Israel. A verdade é que, algumas vezes na vida da gente, as coisas mudam inesperadamente. Quem imaginava que haveriam 10 anos de fome naquele lugar? Como Ruth, uma moça nova, bonita, poderia imaginar que acabaria como respigadeira, recolhendo restos no campo de Boaz? Como Noemi poderia prever que ela ia perder o marido e os 2 filhos, praticamente num período de 10 anos? Algumas vezes, os planos que nós temos entram em colapso. E tudo aquilo que a gente sonhava, tudo aquilo que a gente estava vivendo de bom, do dia para a noite, parece que se torna impossível de recuperar. Sabe, muita gente tem vivido essa experiência nos nossos dias. Muita gente tem sofrido no comércio. Muita gente tem sofrido com perda de familiares e entes queridos, com perda de amigos. A pandemia era algo inesperado para nós. Quem ia prever uma situação dessa? Uma crise mundial, né? Nós fomos surpreendidos por esse problema. Eu gostaria hoje, então, pensando que Ruth viveu um momento de crise e nós também estamos, de destacar algumas atitudes que eu e você devemos ter durante os períodos de dificuldade. Tanto quando nós estamos em uma posição privilegiada, como a de Boaz, quanto quando nós estamos em uma posição de fragilidade, como a de Ruth. Eu gostaria de, em primeiro lugar, falar sobre Boaz. É um personagem que a gente não conhece tão bem, que não é tão falado, mas que aqui teve um papel fundamental na vida de Ruth. Quando ele chegou no campo, ele viu Ruth trabalhando e ele percebe que ela era diferente. Talvez a cor da pele dela, talvez a forma como ela se vestia, os ornamentos que ela usava, né? Talvez por ser nova demais para estar trabalhando como respigadeira, mas a gente vê aqui que Boaz teve uma primeira atitude muito bonita e que a gente deve repetir na vida da gente como cristão. A atitude dele foi gentileza. Apesar dele ser judeu e Ruth ser uma moabita, Boaz olha para ela e fala assim: filha minha, filha minha.
Algumas vezes, queridos, a gente se esquece de como é importante sermos tratados com dignidade. Principalmente naqueles momentos que nós estamos por baixo, que nós estamos nos sentindo mal. Ruth estava sendo tratada por Boaz como um ser humano. Estava sendo tratada de igual para igual pelo homem que era dono das terras, que ela estava catando os restos. Um homem respeitado na cidade, dono de servos e servas, dono daquelas pessoas que estavam cegando o campo dele. Nós precisamos seguir esse exemplo de Jesus, de Boaz, porque era o exemplo que Jesus tinha dado para os seus discípulos. Ele tratava com afeto especial o que ele chamava de pequeninos, que eram os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. E Boaz estava tendo essa mesma atitude. A segunda atitude que nós vemos aqui com Boaz é instruir Ruth no que ela devia fazer. No começo do texto, eu não sei se você percebeu, eu tentei dar uma pequena ênfase. Boaz trata Ruth de uma forma imperativa. Ele dá ordens para Ruth. Ele direciona Ruth, mesmo sem conhecê-la. Todas as palavras iniciam com direções e ordens. Perceba comigo aqui, eu vou ler o texto novamente. Ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Boaz era um homem muito experiente. A Bíblia diz que ele era parente de Elimeleque, sogro de Ruth. Então, provavelmente, ele era da mesma geração. Talvez ele fosse algumas décadas mais velho do que Ruth, 15 anos, não é possível saber. Mas além da idade, ele era dono daquelas terras. Ele conhecia os servos. Ele era conhecedor da cultura judaica. Então ele sabia qual era a situação real de Ruth naquele momento. Como é precioso quando alguém guia a gente nos momentos que a gente não sabe o que fazer. Alguém que tenha certeza do que está falando. Alguém que enxerga a situação melhor do que a gente enxerga. Em um país novo, onde as pessoas se diziam israelitas, Ruth talvez pensasse, aqui eu não corro risco nenhum, porque esses homens seguem ao Deus de Israel. Mas Boaz sabia que no meio daqueles homens, talvez tivessem pessoas que quisessem molestar Ruth. E isso fica muito claro no versículo 9, quando ele diz para ela isso claramente, né? Ele explica que ela deveria ir após as mulheres e não após os homens. Ele explica que ela deveria beber a água que os servos estavam bebendo. Eu fico imaginando quantas pessoas chegam no meio cristão e não sabem como se portar. Contam piadas impróprias, às vezes, que a comunidade não gosta. Às vezes falam de um jeito que não é o costume local e não sabem com quem se relacionar ou como se relacionar. E eu fiquei pensando, quantas pessoas vão embora porque elas não conhecem a cultura cristã, porque não tem quem instrua como proceder naquele ambiente. E Boaz dá um exemplo muito bom nesse momento. Ele instrui Ruth e explica diretivamente o que ela deveria fazer naquele momento. A terceira atitude de Boaz é que ele teve compaixão de Ruth. A situação de Ruth era mais delicada do que a das outras viúvas pobres que andavam pelas plantações. Ela era estrangeira, o que fazia ela ser menos respeitada no meio do povo. Ela era jovem e bonita, o que facilitava ela ser alvo de algum tipo de abuso. E como eu disse, você pode ver isso no versículo 9, e se repete no versículo 22, quando Noemi diz para ela realmente andar com as servas de Boaz, para que ela não corresse esse risco, né? E diante dessa situação, Boaz toma uma atitude de compaixão.
Para que Ruth não fique constrangida nas terras dele, Boaz a acolhe. Ele abre uma exceção, por exemplo, e deixa Ruth tomar água junto com os servos, a água que os servos tiraram do poço. Ele disponibiliza as servas para que Ruth se relacione com elas. E uma coisa que talvez nós, brasileiros, nunca vamos entender. Ele chama Ruth até a mesa dele e convida para comer do pão dele e permite que Ruth molhe um pedaço de pão, aquele bocado, no vinho dele e coma junto. Isso para o judeu é algo assim muito importante. É como se você estivesse dizendo, você é meu amigo, você é meu igual. E naquele dia, Ruth foi tão bem recebida que sobrou comida para ela levar para casa. Na nossa igreja sobra comida para levar para casa também, quando nós nos reunimos, né? Mas a gente precisa aprender cada vez mais essa coisa da hospitalidade. Boaz, ele agiu com hospitalidade, agiu com liberalidade, não teve limites. Ele ofereceu água, relacionamento, ofereceu comida, ofereceu dignidade para Ruth. Ele tratou Ruth da mesma forma como Jesus tratava os seus discípulos. E nós vemos também aqui uma quarta característica da atitude de Boaz, que foi a empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro. É você sentir o que o outro sente. É você perceber a miséria do coração do teu irmão. Se fosse para seguir o costume da época, Noemi, sogra de Ruth, deveria estar no campo junto com ela, pegando as espigas. Mas Ruth trouxe essa responsabilidade para ela mesma. Ela trouxe para si a missão de sustentar a sua sogra. E Boaz deixa muito claro para Ruth que essa atitude foi algo que mexeu com o coração dele. Sair do país onde ela vivia, sair do povo onde ela morava para vir para um povo desconhecido, Boaz respeitou muito isso. E Boaz, sendo um homem religioso, também percebeu uma outra coisa, que Ruth tinha vindo buscar refúgio nas asas do Deus de Israel. Então, com tudo isso, percebendo a dificuldade de Ruth, Boaz ordena que os seus servos deixem ela recolher onde ela quisesse as espigas, mesmo que fosse entre as gavelas, ou seja, mesmo que fosse entre o trigo já colhido, ou mesmo entre os feixes de trigo. Não era para repreender, não era para censurar ela, era para deixá-la colher. Mas agora vem a parte que eu acho mais bonita. Se Ruth não tivesse notado, não tivesse entendido que ela podia fazer isso, ele pede para os empregados permitirem que caiam espigas pelo caminho, para que ela tenha a dignidade de colher aquelas espigas e não se sentir como se fosse uma esmola que eles estivessem dando para ela. Talvez, se Boaz não tivesse agido com empatia, ele iria olhar para Ruth e ia falar, olha, minha filha, cada um colhe a quantia que conseguir pegar, sem favorecer ninguém, sem abrir exceção. Mas quando ele se colocou no lugar de Ruth, ele percebeu que não era uma viúva. Eram duas viúvas que estavam sendo sustentadas ali. Eram duas pessoas que precisavam de alimento. E agora, de uma maneira mais sucinta, depois de falar dessas 4 características de Boaz, eu gostaria de falar um pouco sobre a personagem Ruth, que a gente já conhece melhor, então eu vou ser um pouco mais compacto aqui na minha colocação. A primeira coisa que Ruth fez no momento de crise foi trabalhar dignamente. É verdade que tem momentos da vida da gente que não tem mais opção a não ser mendigar. Às vezes a pessoa está doente, é idosa, não tem instrução, não tem família, não encontra misericórdia nas pessoas que ela conhece e acaba não tendo saída. Mas esse não era o caso de Ruth. Então ela foi para o campo e deu o melhor dela. Trabalhou duro, a ponto de chamar a atenção dos segadores. Eu fico pensando que como ela estava colhendo para 2 pessoas, talvez não fosse suficiente o trabalho dela. Mas ela fez tudo o que ela podia naquele momento. Querido, como é importante a gente fazer o nosso melhor.
mesmo quando parece que não vai ser suficiente. Abrindo um parênteses aqui, eu vejo que as mulheres têm muito mais fibra que os homens na hora de lidar com esse tipo de situação. Nós precisamos aprender com as mulheres. Muitas mulheres sustentam a sua casa, vendendo comida que elas fazem em casa. Na hora da crise, muitas mulheres deixam o orgulho de serem formadas em alguma faculdade ou de serem profissionais reconhecidas e trabalham de uma forma inimaginável para sustentar a casa. Então, eu vejo assim que é muito importante a gente aprender essa lição, tanto com as mulheres que nós conhecemos, quanto com a atitude de Ruth. E aqui fecha parênteses. É uma opinião pessoal, né? Não é uma opinião bíblica. Essa atitude de Ruth chamou a atenção dos ceifeiros e, consequentemente, chamou a atenção de Boaz. Uma coisa que vale a pena notar aqui é que o esforço de Ruth chamou a atenção de Boaz, mas a gratidão que ela teve cativou aquele homem. Se você ler o versículo 10, você vai ver que Ruth se inclinou a ponto de colocar o rosto na terra daquele campo onde ela estava trabalhando. E nas palavras de hoje, ela olhou para Boaz e disse assim: por que você se importa comigo? Eu não sou ninguém. Eu sou uma estrangeira na sua terra. O senhor não deveria nem ter percebido que eu estou aqui. Eu lembrei imediatamente das palavras da mulher samaritana para Jesus. Ela disse: como você pede de beber a mim, sendo tu judeu e eu mulher samaritana? E sabe o que eu notei, querido? Hoje eu entendi que a mulher samaritana não estava negando água para Jesus. Ela estava pasma. Ela estava perplexa em ver um rabino judeu conversando com ela. Conversando com uma pessoa que eles consideravam inferiores, que eles discriminavam e que era uma estrangeira ali naquele lugar, né? Na verdade, Jesus estava passando pelo território dela, mas para Jesus ela era uma estrangeira. E humildemente Jesus conversa com aquela mulher. A segunda atitude de Ruth, além do trabalho, e até poderíamos acrescentar aqui a gratidão, é a própria gratidão, né? Vamos lá. Ruth avança na conversa com Boaz e ele diz assim: Senhor, o Senhor foi tão bom comigo. O Senhor trouxe consolo e falou profundamente ao meu coração. E eu não sou ninguém. Na verdade, Senhor, eu não sou nem serva tua. Eu sou inferior às servas que o Senhor contratou. A beleza da atitude de Ruth não está em saber se humilhar. Tem muita gente que faz isso e acaba gerando até repulsa em quem está vendo aquela atitude de humilhação. A beleza da atitude de Ruth está em perceber que Boaz estava fazendo algo incomum. Está em perceber que ele tinha um desejo no coração dele de abençoar a vida dela. Está em perceber que Boaz era um homem especial, um homem de Deus, e que ele estava realmente abençoando a vida dela. Sabe qual foi o resultado imediato disso? Boaz abençoava a vida de Ruth cada vez mais. O agradecimento sincero, ele tem poder para abrir portas. Óbvio, a gente não deve ser lisonjeiro, a gente não deve agradecer por interesses, mas uma pessoa que faz isso de verdade, que sabe agradecer, abre portas para a sua própria vida. Você já deve ter ajudado muita gente na sua vida, né? Então você já deve ter percebido pelo menos 4 perfis de pessoas. O primeiro perfil é o ingrato, que é o que muita gente fala no Facebook, né? Você vê aí publicações em tudo que é lugar, nas redes sociais, falando de ingratidão, e o pessoal tentando ali lavar as mágoas nas redes sociais por terem encontrado o ingrato. O ingrato é uma pessoa que você não quer mais ter relacionamento, não quer mais ajudar. Também tem o indiferente, que é aquela pessoa que quando você ajuda, você sai sem saber se você ajudou a pessoa ou se a pessoa fez um favor para você de deixar você ajudar ela. Tem aquela pessoa que é a pessoa grata.
que você fica feliz, você fala assim, poxa, legal, né? Você vê aquela pessoa sabe agradecer, uma pessoa que me alegrou com as palavras dela. E tem um quarto tipo que talvez você não conheça ainda, que é o tipo de Ruth, que é aquele tipo de gente que você vê tanta alegria, tanta gratidão na pessoa, que você quer que ela sinta aquilo de novo, e você quer sentir também e compartilhar com a pessoa aquela gratidão que ela tem. Você se sente tão útil, você se sente tão bem, você se sente tão alegre, que você quer ter a oportunidade de abençoar mais uma vez a vida daquela pessoa. E se você ler o texto, você vai perceber que foi gradual. Começa com um contato de gentileza, depois passa para instrução, depois passa por uma atitude de compaixão, por uma atitude de empatia, né? E culmina, nós vamos ver isso no próximo culto, no casamento entre os dois. Então, veja, querido, como é importante essas coisas. São palavrinhas mágicas, são atitudes mágicas que podem fazer a vida de uma pessoa realmente ir para frente e ser transformada. Eu fiquei pensando quanto tempo seria necessário para falar dessas 6 palavras-chave. Talvez mais que um dia de pregação, né? Mas eu também fiquei pensando como seria o mundo cristão se nós praticássemos só aquilo que nós sabemos. Se nós colocássemos em prática nessa pandemia essas atitudes. Se nós estamos numa posição privilegiada na pandemia, que nós pudéssemos ser iguais a Boaz. Se nós estamos numa posição de fragilidade, que nós pudéssemos ser iguais a Ruth. No passado, as igrejas aceitavam bons discursos. A comunidade aceitava bons discursos. Hoje, querido, as pessoas precisam ver atitudes verdadeiras. Precisam ver a gente agindo um pouco mais e talvez falando um pouco menos. Eu não estou dizendo que nós não devemos falar do Evangelho, mas nós devemos viver o Evangelho de uma maneira que a nossa vida fale por ele. Que Deus nos ajude a viver de uma forma prática tudo isso que nós aprendemos hoje. Eu vou fazer uma oração e logo em seguida eu gostaria de deixar a bênção pastoral para você. Deus querido, esse tempo que a gente está vivendo às vezes mexe tanto com a gente que a gente só consegue olhar para a nossa própria situação. A gente só consegue olhar para os nossos problemas, para o nosso sofrimento. E às vezes a gente não consegue ver ao redor que os nossos irmãos estão com mais necessidade que a gente. Ou então a gente não consegue perceber que mesmo na nossa situação de fragilidade, nós temos coisas para fazer. Temos pessoas que nos abençoam com palavras, com bens materiais, com carinho, com orações. Ajuda-nos, Deus, a sermos como Ruth e como Boaz. Pessoas gratas, trabalhadoras, pessoas que são empáticas, pessoas que conseguem olhar para o mundo pelo seu olhar. Pai, a gente praticamente vê o Senhor Jesus nas atitudes de Boaz. Ajuda-nos a refletir o Senhor Jesus nesse ano de 2021. Que a nossa atitude seja tão parecida com a do Senhor, que as pessoas consigam enxergar isso em nós. Obrigado por cada irmão que está aqui hoje, Pai, porque eu sei que muitos aqui são verdadeiros Boazes e verdadeiras Ruths. São verdadeiros homens e mulheres do Senhor. Dá força para continuarem nesse caminho e realmente abençoarem todos aqueles que estão ao seu redor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Uma semana abençoada, cheia do poder de Deus e guiada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.